Quem está feliz aqui? Eu vou ser chato hoje também. Quem fez o que a palavra foi dita ontem, de manhã e de noite? Glória a Deus. Que coisa boa, isso é bom. Aleluia. Não me canso de ouvir as mesmas coisas, né? Mas hoje a minha ênfase naquilo que está no coração para a gente tratar, dentro inclusive do tema desse acampamento, uma bênção, um tema maravilhoso, justiça e gratidão. E foi falado de fato ontem muito sobre a questão da gratidão. Eu vou dizer para você, meu irmão, esse tema veio do céu para nós. A gente precisa estar desenvolvendo de fato na nossa vida diária a gratidão ao Senhor, a gratidão aos irmãos. Mas justiça, alguém poderia dizer assim: rapaz, justiça e gratidão tem conexão com isso? Será que há conexão da justiça com a gratidão? Irmão, quem entende justiça não tem como não ser grato. Eu vou repetir: quem entende justiça não tem como não ser grato. Porque o entendimento da justiça é de fato o homem se colocando na condição de que alguém pagou um preço muito alto para que pudéssemos ter acesso. Já pensou nisso? Eu me lembro, alguns anos atrás, Gustavinho, meu pequeno, 13 anos, e começou essas questões agora de blogueiros, né? Aliás, youtuber. Meu Deus, aí Gustavo, ele hoje tem 13, mas há uns 5 ou 6 anos atrás, começou um determinado youtuber fazendo eventos, e ele foi lá em Recife fazer o evento. Irmão, eu nunca tinha visto nem pensava que ia ser assim. Classic Hall, uma das maiores casas de eventos de Recife, da região metropolitana. A fila do lado de fora estava rodando. E eu pensei que ia dar pouca gente, irmão, misericórdia. Lotada. E pagamos para entrar. Ele viu a apresentação do youtuber lá. E ele recebe uma mesadinha, aleluia. E ele disse: papai, eu quero. Eles falaram que no final tinha que, se alguém quisesse tirar uma foto com o rapaz, pagasse R$100 para tirar a foto. Apóstolo, pense num negócio sério. Ele hoje tem 13, mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, bem menorzinho. E ele juntou as mesas, eu paguei a entrada e ele juntou todas as mesadas dele para ir para o evento. Quando ele olhou para mim, eu disse: meu filho, você não vai querer ir tirar foto com esse rapaz não, né? Eu vou, papai. Gente, para ter acesso àquele homem, aquele jovem mesmo, para tirar uma foto com ele, R$100. Quantas pessoas pagam fortunas para ter um acesso? Eu vou dizer, irmão, eu paguei, na verdade foi ele que pagou, porque eu não ia tirar do meu bolso não, para pagar aquele rapaz não. Mas para tirar uma foto com uma pessoa. E ele foi lá e pagou, e teve o acesso porque pagou. Ei, deixa eu te dizer, meu irmão,
O que Jesus fez na cruz do Calvário, o que Jesus fez em toda a sua trajetória, deixando a sua glória e vindo em forma de homem. Diga comigo assim: Jesus deixou a sua glória e assumiu a forma de homem, de servo. Eu vou dizer, até na história, os gnosticistas queriam tirar isso, tanto é que João bate forte nisso. Porque eles queriam dizer o seguinte: tentar trazer um evangelho, entenda, querer espiritualizar, além da conta que era a realidade da palavra. Tenha cuidado, viu, irmãos? Tem pessoas que estão espiritualizando às vezes as coisas, mas que não está na Bíblia. E isso não é espiritualizar não, viu? Ou é querer espiritualizar na verdade, entenda. E eles queriam fazer o quê? Eles queriam dizer assim: olha, Jesus não poderia vir em carne porque o corpo é mau. Então Jesus veio em espírito. E essa luta, essa discussão ficou acontecendo ao longo de muitos anos na história da igreja, na vivência da igreja. Mas da palavra, João já quebrou logo, já disse: olha, quem vier dizendo para você que Jesus não veio em carne, seja anátema, amaldiçoado, maldito, não aceite, nem sente com ele. Porque aqueles homens queriam tirar essa condição desse preço que foi pago. Sabe, amados, nós não podemos tirar a condição do preço na plenitude que foi pago. 2 améns. Aleluia. Jesus pagou o preço em todas as instâncias. Eu vou repetir: Jesus pagou o preço em todas as instâncias. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a justiça de Deus, não tem como não ser grato a Deus, porque só Ele podia fazer isso conosco. Sabe, o poderoso, todo-poderoso, decidiu nos amar primeiro. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, não diga que não é amado do Pai. E às vezes as circunstâncias querem tentar tirar essa tua visão. Mas eu vou te dizer, permaneça entendendo essa condição do preço que foi pago, porque não vai ter circunstância nenhuma que vai tirar você dessa presença. Há muitos anos atrás eu estava enfrentando uma dificuldade, passando por um momento difícil, e eu fui para a igreja, e eu estava... Sabe aqueles dias, só aconteceu comigo naquele momento, que você não quer ir para a igreja, vai, mas a carne não quer ir não. Que já aconteceu com alguém aqui, não? Rapaz, só comigo, meu Deus. Eu fico olhando para mim mesmo. Aqueles dias assim, bem pressão. E eu, mesmo assim, irmãos, há muitos anos atrás também veio uma frase: coloca pressão na pressão. Ela não aguenta não, irmão. O problema é que às vezes os crentes ficam acuados. Mas quando entendermos a nossa posição, o que Ele fez, meu Deus do céu. Eu cheguei no culto, eu comecei, levantei minhas mãos, e comecei orando em outras línguas, sem vontade. Já aconteceu com alguém aqui, não? Ou foi só comigo? Meu Deus, só eu e mais aquele irmão que levantou a mão, aquela irmã ali. Meu pai, sem vontade. Mas eu comecei, orando em línguas. Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Aí você sabe a história, né? O final dessa história você já sabe. O final da tua história em Deus você já sabe. Você só não vai se não permanecer. Mas se você permanece no Senhor, o final nós já sabemos. Eu já sei o final dessa história, meu irmão. E eu orando, em um momento
um momento específico. Deus não me disse, vou resolver o teu problema. Deus não me disse, tu vai fazer assim. Ele pode fazer e pode fazer assim, viu, irmãos? Mas naquele momento, sabe o que eu precisava? Do que ele me disse. Deus sempre vai saber do que você precisa. Então baixa a bola. Se tu não falar, já tem gente fazendo assim às vezes, viu? Se não for assim, Senhor, tu tem que usar uma pessoa naquele culto. Meu Deus. Se não for assim, não vai ser. Meu Deus do céu. Deus pode usar e Ele quer usar. Mas Ele sabe a ferramenta certa para ajeitar coraçãozinho de pessoas, de filhinho. E Ele me disse, eu te amo. Ué, já vai ouvir eu te amo também. Sabe, meu irmão, quando entendemos o amor de Deus, que nos amou primeiro, que nos alcançou na condição que estávamos. A nossa condição, irmão, misericórdia, Ele teve. Eu não vou citar nome, nem região. Mas um irmão me testemunhou isso. Que ele foi escalado para ministrar no rema prisional. E ele, antes de ser escalado, ele dizia assim, no presídio eu não vou não. Mas não vou mesmo. E ele era bem enfático. Não vou mesmo. Por quê? Porque aquele povo matou, roubou, se prostituiu. Aí eu vou lá. Vou não, quero não. Quando ele menos esperava, saiu uma escala para ele ir para o presídio. Vou dar uma carreirinha aqui. Fico pensando, é o céu vendo tudo isso. E mostrando assim, ei, fica pronto para um reboliço santo. Sabe? Aquele irmão foi. E detalhe, a família daquele irmão sabia que ele tinha esse conceito há anos. Irmão, quando aquele irmão foi, ele foi fazer o quê? Ensinar a palavra. Ele voltou, sabe, todo quebradinho. São vidas, meu irmão. E ele me testemunhou isso. Ele disse, pastor, são vidas. E eu comecei a pregar, a ensinar para aquelas pessoas. Eu vi tantas coisas Deus fazendo naquelas vidas, que eu quero estar escalado toda vez para ministrar lá. Eu amo aquelas vidas. Aleluia, aleluia. Sabe, ele estava ali vivenciando o que de fato é a justiça de Deus. A justiça que pega o homem na condição que está. Tira do império das trevas, coloca para o reino do Filho do seu amor. Meu Deus, que amor maravilhoso! Meu Deus do céu! Esse é o amor daquele que pagou o preço para a gente ter acesso. Durante muitos anos da minha vida, no início da minha caminhada,
Irmão, eu vou abrir um parênteses aqui, posso? Cadê os irmãos lá de trás? Eu posso abrir um parênteses aqui? Não? Os irmãos dali também, eu posso abrir um parênteses aqui? O do meio aqui também, aleluia. Graças a Deus pela palavra que temos e por você ter esse acesso agora. E graças a Deus pelos que nascem dentro dessa palavra. Porque eu sofri um bocadinho, irmãos, com conceitos que me paralisaram, que me fizeram, como eu disse no sábado, entrar em parafuso. Mas graças a Deus também no final a gente viu que o parafuso consegue se ajustar, se alinhar, fazer tudo certinho. Você transforma, faz do limão a limonada. Mas graças a Deus, porque quem nasce dentro dessa visão, meu irmão, bendito é o nome do Senhor. Eu não conhecia nada no sentido. Pra você ter uma ideia, na minha casa, nós nos dizíamos, e eu frequentava a igreja católica, mas também havia uma parte da família que também, e eu, sem gostar muito, mas frequentava o ocultismo. Pra você ter uma ideia, tinha uma Bíblia lá dentro de casa. Eu nunca tinha pego a Bíblia. E Deus opera, cura minha mãe numa igreja evangélica. Cura. O amém mais no meio aqui. Eu quero ver o amém mais aqui também. Eu estou falando de uma história, irmãos, há mais ou menos 27 para 28 anos. E o médico tinha dito a ela, vai ter que arrancar o seio. E alguém disse para ela, que evangelização tremenda. Alguém disse assim, vai numa igreja, tem um pastor botando a mão na cabeça do povo e o povo está sendo curado. Pronto. Ela disse, eu vou. Deixou o ocultismo para vir para a luz. Meu Deus do céu. E essa bênção, fechei o parênteses em relação à bênção de quem nasce nessa visão. E quando eu me converto, irmãos, eu fico maravilhado pelo Senhor, porque eu sabia dentro de mim que havia e tinha dentro de mim uma inclinação para Deus, mas eu não sabia como. E eu começo a ouvir de pessoas, olhe, agora não esqueça, você peca todo dia. Não. Amém não, irmã. Deixa eu terminar. Irmãos, aquilo entrou. Pensa, eu nem queria saber de Bíblia. Quando eu começo a me aproximar com a Bíblia, pessoas diziam, você peca todo dia. E o amor para Deus, a minha rendição para Deus estava presente. Eu estava buscando viver uma vida em santidade diante de Deus. Mas aquela palavra, você peca todo dia, me prendia. Eu não tinha liberdade de orar. Porque a condição daquela palavra de peca todo dia me trazia numa condição, irmãos, de eu não poder viver pleno diante de Deus. Só que interessante é o seguinte, eu mergulhei também na leitura da Bíblia. Um amém, bênção. Entenda, aquele que estava distante da Bíblia antes de Cristo, amado, eu me agarrei com a palavra. E um dia, abra sua Bíblia lá, em Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5.
essa palavra chegou para mim. Capítulo 18, capítulo 5, verso 18. Olha o que diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava... Vamos? Que Deus estava fazendo o quê? Reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Irmão, foi como se começasse a abrir. E eu sempre tinha uma coisa dentro de mim: o que está aqui deve falar mais alto do que qualquer outra coisa. O que está aqui deve falar mais alto. Deus reconciliando consigo o mundo, não imputando suas transgressões. Então, peraí, tem algo muito mais forte nisso aí. E o meu entendimento os meus olhos começaram a se abrir. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí quando chegou no verso 21, meu irmão, tudo que era aquele conceito de você peca todo dia, você não tem como se liberar disso, começou. E no verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Eu posso ouvir da sua voz, Deus pode ouvir da sua voz esse reconhecimento. Aquele que não reconheceu o pecado foi quem, meu irmão? Quem foi? Jesus, o meu Salvador, o que pagou o preço. Pera, ele não conheceu o pecado? Meu Deus. Agora sim, aleluia. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Opa, eu comecei, meu Deus do céu. Jesus se fez pecado por nós, meu Pai Celestial. Mas não é sem motivo. Diga assim: não foi sem motivo. O motivo está aqui. O motivo está aí sentado. O motivo está assistindo essa mensagem na sua casa. Não foi sem motivo. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu comprei, na verdade, logo no início da caminhada, uma enciclopédia. E aquela enciclopédia, aleluia, não tinha tecnologia como temos. Ela me acompanhou e me acompanha até hoje. E eu comecei a ver e buscar o que era justiça, para entender. Irmão, quando eu vi que estava relacionado diretamente a tornar inocente, puro, colocado no lugar que Deus preparou para estarmos, libertação chegou.
Amado, eu vou dizer para você algo. Essa discussão de justiça, ela não acontece apenas nesse contexto, desse exemplo que eu citei na minha vida. Essa discussão de justiça, inclusive, é um dos pivôs da reforma protestante. Quem está aqui? O livro de Romanos, que inclusive é considerado por muitos, inclusive teólogos, como um maior tratado, um dos maiores tratados teológicos já escritos. O livro de Romanos, ele é uma chave para nós entendermos justiça. Você tem uma ideia, ao longo da história, homens como Agostinho, já ouviram falar em Agostinho, um dos pais da igreja? Agostinho foi transformado lendo Romanos capítulo 13. Quem quer um exemplo de Agostinho? Quem quer? 3 pessoas, no final eu passo para você. Conta na história que um dia, e Agostinho antes de se converter era um devasso. Tinha uma boa posição social, mas era um devasso. Tinha uma situação com as mulheres aí, um negócio bem... Só Jesus na causa. E Jesus entrou na causa. Mas a mãe dele crente. Glória a Deus pelas mães crentes. Oh, aleluia! Aí um pequeno entrega uma porção, uma criança entregou uma porção desse texto de Romanos 13 para ele. Ele lê, é impactado, se converte. Aí ele vinha na rua um dia. E uma mulher daquela época, sabe? Ei! Agostinho! Agostinho! E ele olha para trás, vê quem é e continua andando. Ela aperta o passo, chega perto dele. Quando ela chega bem perto dele, ei, rapaz, você não está lembrado de mim não? Você não é Agostinho? Você não está lembrado de mim não? Ele olhou para ela e disse: você é você, eu, mas não. O que importa é ser nova criatura por meio dele. Aleluia! Romanos impacta também a vida de Lutero, monge agostiniano, desesperado da vida. Faz um voto e diz: vou servir a Deus, porque tinha uma viagem difícil que ele estava fazendo, os raios caindo, gente morrendo, e ele disse: eu vou servir a Deus. Quando chega, e estava na sua caminhada, ele começa a perceber algo. E ele começa a enfrentar um grande dilema dentro dele. E qual era o dilema que ele estava enfrentando dentro dele? O Deus que era apresentado para ele naquele período pela religião. Qual era o dilema que que Lutero estava enfrentando? O Deus que estava sendo apresentado para ele, um Deus justo. Calma. Um Deus justo. Mas era o Deus justo que era o carrasco. Aí eu vou terminar essa mensagem com uma expressão de Lutero. Eu queria que os nossos amados da comunicação, a equipe maravilhosa, eu estava vendo uma foto esses dias aqui, estava a ministração acontecendo e um grupão ali maravilhoso sentado. E eu disse: rapaz, que coisa boa. Enquanto a obra está acontecendo aqui, eles estão dando suporte. Vamos dar uma salva de palmas para eles.
para diáconos, para todo mundo que dá suporte à obra acontecer, meu irmão. Bênção mesmo. Aleluia. Departamento infantil. Merece também. E eu comecei a ver essa questão de Lutero. E eu quero que você veja comigo a expressão desse homem que foi impactado com a mensagem do que é justiça, do que é ser justo. Só para conceituar, tornar justo é tornar inocente, justificar é trazer aquele homem ao seu lugar devido, aquela pessoa, aquele indivíduo ao seu lugar devido. Por favor, esse texto, esse trecho separado e que eu vou apresentar para você aqui, ele é bem interessante. É uma citação extraída da epístola do bem-aventurado apóstolo Paulo aos Romanos. Desse livro, a capa está aqui, que é Obras Selecionadas, volume 8. Tem a referência, inclusive, das páginas. Lembrando que se você for observar essa citação em outro mecanismo, é possível que mude a página, mas o texto está lá, tá? Amém, Jesus? Vai ficar tudo nos mínimos detalhes. Oh, glória. Cadê as ovelhas do Senhor? Diga, oh, glória. A ovelha não faz bem, faz glória. Irmão, é bom ser feliz, é bom ser crente, é bom ser livre. Eu sou livre, meu irmão. Eu sou livre, meu irmão. Dia desses, uma pessoa, domingo passado, não foi? Pastor Mauro está aqui, Lu, nossos auxiliares também lá em Campo Grande, em Recife. Uma pessoa estava no culto, fizemos a ceia. Foi um momento tão tremendo, irmãos. O temor do Senhor tão forte ali dentro. A unção operando tão maravilhosamente. E quando estávamos celebrando após a ceia, uma pessoa chegou. E essa pessoa chegou com um copo ainda cheio. Eu nunca tinha vivido uma experiência dessa, irmãos. O pão lá no lugarzinho também. Passou por entre as cadeiras. E disse: eu quero aceitar Jesus como Senhor. Ele não, a gente já tinha participado da ceia, já estava celebrando. Ele não ceou. Foi lá na frente e participou da ceia. Aleluia. Aí eu fiz uma ceia só para ele. Vamos honrar o irmão, né, irmão? Pelo amor de Deus. Vem aqui, meu filho, sube aqui, fica aqui. E aí você vai entender porque eu entrei nisso agora. Fui fazer a ceia, fiz todo aquele momento. E na hora de tomar, comer o pão, ele vinha com a máscara, irmão. Eu disse: irmão, agora tu tem que tirar a máscara, porque Jesus ainda não fez essa alma, tu tem que remover a pedra. Mas eu fiquei pensando depois, meu Deus, no momento da ceia, um momento solene. E eu fiquei pensando como é bom ser livre. Ter a liberdade em Deus. Deus sabe como eu sou. Deus sabe como você é livre para se mover nele. Meu Deus do céu. A religiosidade está matando muita gente. E a religiosidade invalida, Jesus disse, a palavra de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, na ceia veio aquela inspiração para dizer: tira, Jesus ainda não fez não, porque não vai deixar o irmão. E aí, irmão, o pessoal da igreja começou a rir, foi uma festa. Mas entenda, também tem um outro lado. É ser livre sem ser libertino, tá? Tem que perceber a unção que está no culto, tem que respeitar e tem que honrar. Nós somos livres em Deus. Sabe filhinho com o papai? Aleluia.
Deixa eu voltar aqui. Deixa eu me ajeitar aqui para poder. Aleluia. As ovelhas cantando aleluia. Melhor fazer aqui assim. Pronto. Eu vou para aqui, meu filho. Vamos ler juntos aqui, todo mundo. Então, já a citação todo mundo já sabe, né? Pode passar. Isso é Lutero falando. Eu fora tomado por uma extraordinária paixão em conhecer Paulo. Aí tu me deixa na situação difícil. Em conhecer Paulo na Epístola aos Romanos. Uhul! Fazia-me tropeçar a não firmeza de coração, mas a única palavra, no primeiro capítulo, a justiça de Deus é nele revelada, Romanos 1,17, quem já leu? Entenda, Lutero se engasgou nisso. Quem está aqui? Mas a humildade faz tirar o engasgo e trazer a luz. Ei, se você está engasgado com algum tema, meu irmão, seja humilde. Primeiro peça, Senhor, eu quero abrir meu coração. Fica na retranca não. Procura teu pastor, conversa com ele de coração aberto. Amém, meu irmão? Isso me ajuda muito, me ajudou muito também e me ajuda, porque eu tenho um pastor, irmão. Mas você não é um pastor, presidente da igreja, irmão? Sim, mas eu posso chegar onde for, tem que ter alguém sobre mim. Quem está aqui? Opa aqui, e tem um bocado aqui, tudo. Mais uma vez. A justiça de Deus é nele revelada. Isso porque eu odiava a expressão, isso é Lutero falando, a expressão justiça de Deus. Pois o uso e costume de todos os professores que me havia ensinado a entendê-la filosoficamente como a justiça formal ou ativa, segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores e injustos. Veja que é forte o que ele vai dizer, viu? Eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Entenda. A religião mostrava a ele uma coisa. Irmão, vê isso, é muito forte. Mas olha que interessante. Assim, eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta dessa passagem, sabe assim? Estava engasgado ali, desejava com ardor saber o que Paulo queria. Aí, que por fim, observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito: o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a passiva, através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito: o justo vive pela fé. Então, me senti como que renascido. Eu entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Meu Deus, o Deus de amor que nos alcançou
esse Deus que nós pregamos. Então me senti como se tivesse renascido. E entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí, toda a Escritura me mostrou uma face completamente diferente. Um conceito errado trouxe, entenda, trevas na sua vida e no seu entendimento das Escrituras. Mas quando a luz chega, quando a revelação chega, é por isso que eu amo o Rema, é por isso que eu amo essa escola, é por isso que eu amo esse ministério, é por isso que eu amo essa igreja. Por quê? Porque quando eu fui começar a fazer essa escola, o que estava já começando, já tinha clareado, Deus pegou e fez assim. Foi firmado. Comecei. Tu passou? Como é que ficou? Aí toda essa escritura, obrigado. Aí toda a escritura me mostrou uma face completamente diferente. Fui passando em revista a escritura, na medida em que conhecia de memória. E também, em outras palavras, encontrei as coisas de forma análoga. Por exemplo, obra de Deus significa obra que Deus opera em nós, virtude de Deus, pela qual Ele nos faz poderosos, soberania de Deus, pela qual Ele nos torna, sabedoria de Deus, perdão, pela qual Ele nos torna sábios. E a mesma coisa vale para a força de Deus, para a salvação de Deus, para a glória de Deus. Aleluia! É Deus alcançando a nossa vida. Assim como antes eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus, com igual intensidade de amor, eu agora a estimava como a mais querida. Você é inocentado, você foi colocado no lugar seguro, no lugar adequado, você é livre por isso, por entender isso. Gratidão, honra, serviço a Deus, salvação, vida. Você, eu, somos livres na presença do Senhor. Essa é a palavra da salvação. É por isso que Deus inspirou a nossa liderança para dizer que esse acampamento é justiça e gratidão. Pessoas podiam não estar tendo uma vida grata porque não estavam entendendo a justiça. Pessoas poderiam não estar vivendo uma vida servindo porque não estavam entendendo justiça. Se colocavam numa condição de não conseguir. Mas olha, Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Você pode ficar de pé? Jesus já pagou o preço. Vamos cantar essa canção. O preço da minha salvação Ele pagou. O preço da minha salvação Deus maravilhoso. Ele pagou. Você vai cantar essa canção diferente. Você vai se mover diferente. Você vai viver diferente. Porque você está entendendo preço que foi pago, a justiça que é pela fé. Ele se fez pecador para que fôssemos feitos justiça dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.